Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGL. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se apoiador no Game of Thrones, além de seguir nas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição. Tu não fala porque tu é viado, Alex. É diferente. E tu dá o rabo. É só por isso. Um homem garante que conversa. Renly Baratheon nasceu em Ponta Tempestade, a fortaleza sede de sua casa, no ano 277 após a conquista, como o terceiro e mais jovem dos filhos de Lord Steffon Baratheon com sua senhora esposa, Lady Cassana Esterman. O garoto tinha então dois irmãos mais velhos, Robert, o primogênito e herdeiro das Terras da Tempestade, e Stannis, o sisudo irmão do meio. Renly não teve sorte em seus primeiros momentos de vida, pois apenas um ano depois de seu nascimento, em 278, tanto seu pai quanto sua mãe morreram no naufrágio do navio Orgulho do Vento, em uma viagem de regresso das Cidades Livres, onde estiveram em uma missão real por ordem de Aerys II, um antigo amigo de Lord Steffon. O naufrágio ocorreu ao longo do Cabo da Fúria, de modo que os dois filhos mais velhos do casal foram testemunhas da morte dos pais, mas Renly, então com apenas um ano de idade, era por demais jovem para compreender o que se passava, e cresceu sem lembranças de seus pais. Assim, sua formação e proteção couberam principalmente aos castelães, mestres e septões a serviço em Ponta Tempestade, uma vez que Robert e Stannis demonstraram pouco ou nenhum interesse pelo pequeno Renly em seus primeiros anos, e isso sem dúvidas influenciou profundamente seu desenvolvimento, sem figuras paternas ou maternas consistentes. Apesar disso, Renly cresceu como um garoto sorridente e alegre, amante de belas roupas e cores brilhantes, sempre a correr pelos corredores e pátios do castelo, se envolvendo em um sem número de brincadeiras de galanteria e valor, rindo para si mesmo e se gabando dos feitos que protagonizava em sua imaginação. Quando cresceu o suficiente para tomar para si alguma responsabilidade, seu irmão Robert, que já era então o rei de Westeros, lhe atribuiu o controle de Ponta Tempestade, algo que muito desagradou a Stannis, que acreditava firmemente que a fortaleza deveria ser sua por direito de maturação, sendo mais velho do que Renly, mas Robert argumentou que o irmão do meio teria mais valia para si, guarnecendo e controlando Pedra do Dragão, de modo que precisaria deixar a administração do castelo Baratheon para o irmão mais jovem. Ao completar 16 anos de idade, Renly procedeu a um circuito pelas Terras da Tempestade, como parte de sua formação e para consolidar sua imagem junto aos vassalos dos Baratheon. Uma das paradas em seu itinerário foi a grande ilha de Tarth, onde o jovem, sendo sempre cortês e agradável com todos à sua volta, dançou de forma galante com a filha do senhor da ilha, Lady Brienne, uma donzela alta, desengonçada e de traços masculinos, que nem sempre era tratada com grande cortesia por conta disso, e a moça se sentiu tremendamente grata. Essa é a Ellie da história. Renly havia crescido para se tornar um homem de extraordinária beleza. Descrito como uma versão mais jovem de Robert, ele possuía cabelos negros lustrosos e abundantes que lhe chegavam para além dos ombros e grandes olhos azuis, profundos como um céu sem nuvens, além de um rosto forte e uma expressão perpetuamente alegre, distribuindo sorrisos a todos os que estivessem à sua volta. O jovem parecia ser a exata antítese do sisudo Stannis, compensando a cara fechada e o cerrar de dentes do irmão com uma perfeita contentamento. Sua aparência, naturalmente, não passou despercebida pelas senhoras nobres dos reinos, e até mesmo a princesa Arianne Martell, a filha do senhor de Lança Solar, tentou seu melhor para seduzi-lo e torná-lo seu marido em potencial, durante uma viagem de Renly à Lança Solar, mas sem sucesso. Mas apesar de sua vivacidade e boa aparência, havia também algo inquietante sobre Renly, pois ele parecia ser completamente afeito à vida de solteiro, não demonstrando qualquer interesse pelos encantos femininos, alguém que era completamente diferente do seu irmão Robert, cuja luxúria era bem conhecida por todos. Isso se devia, na realidade, ao mais bem guardado segredo do jovem. Ele se interessava apenas pela companhia de outros homens, o que o levou inclusive a tomar como seu esposo o jovem Loras Tyrell, filho do senhor de Jardim de Cima, e eventualmente a tê-lo também como seu amante de longa data. Mas ainda que ambos tenham feito seu melhor para esconder de todo o reino sua relação, alguns dos mais... Cara, como é que pode, mano? O Alex vem comentar aqui justo no personagem viadão, cara. Véi porco, não. Já viu a Bella Danger? Não. Ô, mano. O Alex veio falar que não conversa com mulher, só conversa com homem, justamente no Rei do Arco-Íris. Os eficazes em Ponta Tempestade e mesmo na corte de Robert foram capazes de descobrir a verdade, embora ela nunca tenha se tornado de conhecimento geral. Depois de mais alguns anos, Renly foi chamado por seu irmão a Porto Real, onde assumiu um lugar em seu pequeno conselho, deixando Ponta Tempestade sob a supervisão de seu castelão, Sir Courtney Penrose, que também ficou responsável pela tutela do jovem bastardo de Robert que Renly havia criado até aquele ponto, Edward Storm. Renly foi nomeado pelo rei como seu mestre das leis, para auxiliar efetivamente no dia a dia do governo de Westeros, e levou consigo 30 dos melhores homens de Ponta Tempestade para sua guarda pessoal. Quando seu irmão se encontrava retornando de uma grande viagem ao norte, Renly partiu da corte acompanhado pelo senhor comandante da guarda real de Robert, Sir Barristan Selmy, e do carrasco real, Sir Ian para encontrar a comitiva real ainda na estrada, a caminho da corte. Uma vez junto de Robert e do restante da comitiva, Renly se hospeda no castelo Derry, e ali ele testemunha o julgamento das acusações do príncipe real Joffrey contra a loba gigante de Arya Stark, Nymeria, e contra a própria Nortenha. Joffrey acusava a loba de lhe ter mordido a mão, e a menina de ter arremessado sua espada dente de leão a um lago. Renly acha a história toda hilariante e precisa se retirar do salão do castelo a mando de seu irmão, para se acalmar de seu ataque de risos, motivado pela fraqueza embaraçosa do príncipe perante uma pequena Nortenha. Mais adiante, durante o torneio realizado na capital em honrar a nomeação de Lord Eddard Stark como a nova mão do rei, Renly se sai muito bem nas listas, vindo a ser derrotado apenas no confronto contra o feroz Sandor Clegane, escudo juramentado de Joffrey. Depois, ele apresentou a nova mão na imagem de Lady Margaery Tyrell, a donzela de Jardim de Cima, e Renly perguntou ao Senhor do Norte se os rumores de que a moça Tyrell se parecia com uma versão jovem de sua irmã falecida, Lyanna, eram fundamentados, e Lord Eddard nega veementemente. O cara fala 30 mil nomes, mas ele só mostra uma foto, cara. Bem vagabundo, que as duas sejam parecidas de qualquer maneira. O plano formulado por Renly e Loras era de colocar a atual rainha de Robert, Cersei Lannister, de lado, e fazer com que o rei tomasse Margaery como sua nova rainha, e Renly acreditava que, caso a donzela se parecesse com a falecida prometida de Robert, seu plano seria implementado mais facilmente. Quando Robert toma conhecimento da gravidez de Daenerys Targaryen durante uma reunião do pequeno conselho, Renly estava presente e se colocou ao lado da maioria dos outros conselheiros, dizendo ao irmão que deveria enviar um assassino para o assassino da Targaryen. Mais tarde, Renly se juntou ao séquito de Robert quando este partiu em direção à mata do rei, para escapar das pressões do dia a dia da corte, se empenhando em uma grande caçada. O grupo real permaneceu por desafio em campo, caçando cervos e javalis, mas eles são forçados a retornar às pressas para a Fortaleza Vermelha quando Robert, em um infeliz acidente de caçada, é ferido de morte pelas presas de um desses formidáveis animais. Enquanto Robert se encontrava de morte, aberto da virilha ao peito, vai sair o Tracer discretamente de Lord Eddard e urge a ele que haja imediatamente, tomando a custódia do príncipe Joffrey e assumindo o controle da fortaleza. Eddard, a princípio, não compreende o que ele quer dizer, e Renly explica que está disposto a colocar toda a sua guarda pessoal sob o controle da mão, para que ele capture o príncipe e domine também Cersei, antes que ela tenha a chance de se movimentar e se antecipar a eles, para assegurar o controle Lannister sobre o trono.
Ned, no entanto, se recusa a macular as horas finais do amigo, arrancando crianças assustadas de suas camas e chantageando a rainha. E Renly, pressentindo a derrocada de Ned e a ascensão Lannister na corte, foge de Porto Real na calada da noite, acompanhado por nós e um pequeno número de homens leais. Pouco mais tarde, eles estavam de volta a Jardim de Cima, distantes do alcance da rainha e do novo rei, Joffrey. Mesmo assim, Renly foi um dos fidalgos aos quais foi ordenado que comparecessem à corte para jurar lealdade ao novo soberano. Sua fuga súbita da corte ensejou rumores entre o povo dos reinos, uns dando conta de que ele havia fugido depois de vingar seu irmão real, que havia sido morto pelo traidor. Também não sei, outros, que o próprio Renly havia sido o verdadeiro assassino, matando Robert durante uma querela de bêbados, fugindo logo depois da corte para evitar sua prisão por regicídio. Sabe quando o jogo é anti-gameplay? Esse aqui é anti-visualização, mano, anti-view. Renly acabou por ser o escolhido para tomar Marjorie como sua esposa, e através dessa nova ligação de sangue, angariou o apoio não só dos Tyrell e de quase todos os seus vassalos, como também de muitas das casas nobres da Terra da Tempestade, já que Robert estava morto. Até quando o cara vai me mostrar uma imagem diferente, olha essa porra aqui, cara, parece os renegar. Porque Stannis era demasiado frio e duro para inspirar devoção. Dessa nova posição de poder, Renly se sentiu pronto para apresentar sua própria pretensão ao Trono de Ferro, sendo coroado em Jardim de Cima como o novo rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens. Com a explosão da Guerra dos Cinco Reis no continente, Renly se viu no comando do maior e mais poderoso dos exércitos do conflito, o que solidificou sua grande confiança na vitória final. Ainda que Stannis tivesse uma melhor pretensão ao trono por ser o irmão mais velho, Renly não se incomodava com isso, argumentando que mesmo Robert fora colocado no trono por espadas, não por uma pretensão, e que o mesmo podia acontecer consigo. Ele escolheu como seu estandarte real o veado coroado de Baratheon, mas com as cores do escudo Tyrell, em homenagem à sua rainha e ao seu mais poderoso apoiador, Lord Mace. Como coroa, ele usava um belo disco de rosas trançadas das quais se erguia uma cabeça de veado, simbolizando a união das duas grandes casas que era a base de seu poder. O rei dos Lord renegados. Mace, naturalmente, é declarado como sua primeira mão do rei, e como a guarda real estava no momento servindo Joffrey em Porto Real, Renly, que sempre fora muito afeita a elaboradas cerimônias e belas e pomposas ordens de cavalaria, se decidiu por criar uma guarda real própria, a Guarda Arco-Íris, um conjunto de 7 guerreiros juramentados assim, cada um dos quais utilizando um manto de uma das cores do arco-íris sagrado da fé dos 7. Sor Loras, como seu amante secreto e principal apoiador, foi apontado por Renly como o primeiro senhor comandante da nova Irmandade. Como se sentia absolutamente tranquilo com relação à guerra, amparado por todo o poder da Campina e das Terras da Tempestade, Renly não se movimentou com demasiada rapidez, passando um longo tempo excursionando pela Campina, se deixando ver por diversos cavaleiros e senhores, conversando pessoalmente com cada fidalgo e angariando seu apoio um a um, enquanto esperava pela oportunidade perfeita para partir para a ofensiva. Ele também organiza grandes e elaborados torneios para seus cavaleiros e homens em armas, outra coisa que muito lhe agrada, incluindo um torneio especial em Ponte Amarga, ao mesmo tempo em que usa uma fração de suas forças para bloquear a Estrada das Rosas, objetando cortar o fluxo de recursos que suprem a capital, para enfraquecer a posição dos Lannister e talvez até mesmo incitar desobediência civil e os distúrbios populares na cidade, o que apenas ajudaria qualquer força sitiante. Enquanto Renly aguarda, ele espera que a luta entre os Lannister e os Stark mais ao norte faça com que ambos os lados fiquem exauridos, para que sua missão se torne ainda mais fácil. Durante a luta em Ponte Amarga, Renly concedeu à campeã do corpo a corpo, Lady Brienne de Tarth, seu desejo de ser integrada à nova Guarda Arco-Íris, conferindo a ela o manto azul. Depois disso, Lady Catelyn Stark chega a Ponte Amarga, enviada por seu filho, o auto-declarado Rei do Norte, Robb Stark, objetando negociar com Renly uma aliança entre os reinos. Renly lhe diz que permitirá que Robb conserve seu lugar como Senhor do Norte e do Tridente, e que ele poderá até mesmo continuar a se chamar de Rei do Norte, mas que Renly não permitirá a separação do Norte, e que Robb será um subordinado a ele, caso contrário não haverá qualquer acordo. Lady Catelyn não fica satisfeita com a proposta, e permanece no acampamento durante mais algum tempo. Pouco depois, o plano de Renly de simplesmente esperar é frustrado por seu irmão Stannis, que apesar de contar com uma força muito inferior à do seu irmão, se lançou em um súbito sítio a ponta tempestade, obrigando Renly a responder à agressão. Ele marchou depressa até a sede de Baratheon, mas... Morre quase todos aí. Um banho de sangue. Pra quem não viu aí, quiser ficar sabendo, ó, todos aí morrem. Todos que são os principais morrem, né? A intervenção da Sra. Stark convence Renly a se encontrar com seu irmão em campo para tentar buscar uma composição pacífica antes de se lançarem ao combate. O encontro foi tremendamente tenso por parte de Stannis, como não poderia deixar de ser, mas Renly tentou animar o taciturno irmão, oferecendo a ele um pêssego. Ele também disse que não revogaria sua pretensão e urgiu a Stannis que abandonasse sua própria, prometendo a ele a posse de tempestade e a nomeação como seu herdeiro, pontificando também que a diferença entre suas forças impediria qualquer esperança de vitória a Stannis, mas seu irmão nem quis ouvir falar no assunto, e ambos se retiraram de volta a seus respectivos acampamentos para se prepararem para morre mãe, filho, nora, morre, mas Deus o livre. Mas antes que Renly partisse, a porta-estandarte de Stannis, a misteriosa sacerdotisa vermelha Melisandre, lhe advertiu que deveria se render a Stannis enquanto ainda podia, pois ele era o escolhido do Senhor, e nenhum mortal poderia esperar resistir a ele, mas Renly, naturalmente, não lhe deu ouvidos, ignorando o conselho. As forças de Renly contavam com uma vantagem esmagadora perante a tropa de Stannis, e o jovem rei se sentia seguro da vitória, de modo que permaneceu jovial mesmo enquanto se preparava para o combate. Ao mesmo tempo, ele proibiu Catelyn de retornar a Correr Rio, lhe dizendo que ela deveria permanecer ali para testemunhar o destino reservado aos traidores, para descrever tudo a seu filho. Não acreditava. Sabe o que eu pensei na época que eu vi isso? Eu pensei assim, mano, como é que vai continuar a série, cara, se morreu todo mundo? Como assim, velho? Na minha cabeça não tinha como continuar, porque morreu tudo. No lugar que precedia a batalha, Renly se encontrava com a Sra. Stark e com Brienne, que lhe ajudava a vestir sua bela armadura de aço esverdeado, enquanto o rei se gabava dos feitos que ainda estavam por vir para si. Até que, subitamente, sua tenda pareceu ficar mais escura, e um frio sepulcral tomou conta do ambiente. Algo não estava certo. E então, sem aviso e sem uma razão aparente, uma violenta golfada de sangue rubro escapou dos lábios reais, e tudo começou a escurecer ainda mais. A vida escapou rapidamente do corpo de Renly, ceifada por uma terrível sombra assassina. E tão rápido quanto havia começado, tudo terminou. E o jovem americano nem é exagerado, né, Luiz? Nos braços da estarrecida Brienne, que urrava de dor e desespero pela visão da morte de seu bem-amado soberano. São tudo exagerados. Já são exagerados por nascença os americanos.